Meus amados, graça e paz, 232 dias lendo a Bíblia em 2026, textos de hoje, 1 Crônicas, capítulo 1, 2 e 3. Estamos chegando a 597 dias seguidos lendo a Bíblia hoje. Texto para nossa meditação, eu separei 1 Crônicas 3:1, e eu sempre tenho dito, amados, nas minhas gravações dessa live, que as pregações no culto, os pastores às vezes usam muito textos já conhecidos, motivacionais, e às vezes até por causa da correria, da pressa, eles pregam algumas mensagens por mais vezes seguida. E muitas das vezes alguns assuntos da Bíblia nunca são tratados. Eu tenho quase que certeza que de boa parte dos evangélicos que eu falar aqui esse versículo de hoje, ele mesmo lendo a Bíblia minuciosamente, talvez não tenha prestado atenção. O segundo filho de Davi chamava Daniel. Talvez muitos não sabiam disso. E Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. Aqui, amados, eu creio que é uma grande verdade bíblica escondida que quem não para ler a Bíblia como nós temos feito minuciosamente, nunca presta atenção, passa rápido, passa batido, ainda mais que está em genealogia e as pessoas odeiam genealogia. 1 Crônicas 3:1 diz: estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Amon, de Ainoá, a Jezreelita, e o segundo se chamava Daniel, filho de Abigail, a Carmelita. Como eu disse, amados, Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. E eu acredito que esse menino se chama Deus é meu juiz por causa da linda história com que Davi se uniu a Abigail e que demonstra o quanto que Deus defende os seus e faz justiça aos seus eleitos e aos seus escolhidos. A Abigail, ela era casada com um homem chamado Nabal. Esse Nabal, o nome dele em hebraico significa tolo, imprudente, insensato. E o Davi está fugindo de Saul, passando fome e sede com os seus soldados. E ele para na casa de Nabal, que tinha muitas riquezas, muita carne, muitos bichos, muita coisa de beber. E ele pede Nabal, dê de alimentar aos meus soldados e a mim. O Nabal, quando vê que é Davi, ao invés de recebê-lo bem ou tratá-lo com humildade, a gente nunca sabe o dia de amanhã, ele maltrata o Davi, defendendo Saul, e fala: eu não dou comida nem bebida, para indiretamente chamar ele de presidiário, de bandido, fugitivo do rei. E o Davi naquilo fica tão irado, tão revoltado, que ele pensa em matar o Nabal, mas os seus soldados. E ele põe isso no coração. A Abigail, esposa de Nabal, uma mulher sensata, uma mulher prudente, ela procura Davi reservadamente e fala: não é à toa que ele chama Nabal. Ele é imprudente, ele é tolo, ele é louco. Não leve em conta e não manche sua vida, sua fé, o seu futuro reino promissor de sangue, matando esse homem. O Davi ouve o bom conselho de Abigail e não faz nada com Nabal em respeito a ela e em respeito à palavra de Deus e ao destino, ao futuro que ele teria. O que acontece, irmãos? E aí que eu creio que entra o juízo de Deus. O Nabal, em uma das suas comemorações lá da sua riqueza, eu creio, a descrição bíblica, ele tem um AVC isquêmico, o chamado derrame. Ele fica 10 dias com o corpo paralisado e depois morre, sem interferência humana. Eu creio que é um juízo de Deus sobre ele. Já que você maltratou o meu servo, o meu ungido, e não recebeu, eu também vou pesar a mão sobre você e sobre a sua riqueza. O Nabal morre. A Abigail, nessa conversa que tinha tido, ela se apaixona, se encanta por Davi, e os dois se casam. Quando eles têm um filho, vem esse filho que poucas pregações, poucas pessoas comentam na Bíblia, chamado Daniel. O Davi diz: Deus é o meu juiz, porque Deus julgou tudo que Nabal me rejeitou, me recusou, me humilhou e me deu tudo nas minhas mãos, trouxe tudo para mim. A minha oração, meu querido e minha querida, primeiro, é para que eu e você possamos destrinchar melhor a Bíblia, estudar melhor a Bíblia, não ler a Bíblia correndo, não ler a Bíblia aceleradamente, mas parar, prestar atenção em cada palavra, cada versículo, cada letra, porque tudo tem um significado espiritual.
Talvez, eu creio que boa parte de evangélicos de um bom tempo de fé não sabia isso. Davi teve um filho chamado Daniel. Ele quase não é falado nos púlpitos, mas teve, e é fruto de uma linda história, né? Daniel significa Deus é meu juiz. E o Davi, quando se junta a Abigail e tem um filho chamado Daniel, ele reconhece isso. Deus foi na casa daquele que me humilhava, daquele que me desprezava e me considerava bandido, tocou nele e o exterminou, não precisou de eu sujar minhas mãos com sangue, com ele, e ainda até a mulher e os bens me veio novamente para mim. E assim, amados, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o mundo, ele dá muitas voltas. Eu cito um exemplo, conheci de alguns que gostam de esporte. Eu me lembro que o piloto Ayrton Senna, em 84, ele era um aprendiz de piloto, estava estreando na Fórmula 1. Ele faz uma bela corrida no GP de Mônaco e chega em segundo lugar. E fizeram alguns trambiques para o Prost ficar em primeiro. O rei de Mônaco e sua esposa trata bem o Prost, e quando o Senna vai pegar na mão dele, ele tipo despreza, quando se diz, o que é que esse moleque está caçando assunto comigo? O campeão está aqui na minha frente. 2 ou 3 anos depois, o piloto Ayrton Senna ganha, se não me engano, 5 ou 6 corridas seguidas, e se torna o rei de Mônaco, e o chamado rei, né, de Mônaco na corrida, e o rei que tinha recusado dar a mão a ele, tem que premiá-lo e honrá-lo como grande campeão de Mônaco por muitos anos seguidos. E assim é a vida, amados. Pessoas que nós menosprezamos amanhã pode estar no poder e nós precisarmos dele, assim também como pessoas que nos menosprezam amanhã pode depender de nós ou cair nas nossas mãos. Que Deus seja o meu juiz e o seu juiz, e que em todas as áreas da minha vida e da sua, que nós somos desprezados, que nós somos desconhecidos, desconsiderados, que Deus faça a sua graça e a sua justiça. E fica aí essa curiosidade. Davi tinha um filho chamado Daniel, algumas traduções também vai chamar ele de Quiriabe, e muitas pessoas não sabiam. Que Deus te abençoe e me abençoe. Excelente e atenciosa leitura bíblica. Deus prospere os nossos caminhos e seja o nosso juiz.